Ouça agora o podcast Pará Mais Agro. Olá, estamos iniciando mais um podcast Pará Mais Agro e aqui estamos com o senhor Francisco Sim. e com a senhora Zélia, né? São os proprietários da marca Seringol. Seringol que trabalha aí com o látex, né? Com látex amazônico e beneficiado, né? Na verdade, né? Que a gente pode ver. Senhor Francisco e Zélia, a borracha, né? O látex, eles têm uma extrema importância aí na história do estado do Pará, né? Os nossos momentos mais áureos, né? Os momentos nobres, principalmente Belém, da Belle Époque. Aí a borracha que financiou toda essa beleza arquitetônica que a cidade tem, né? E aí teve um segundo momento da borracha, e parece, às vezes a gente não ouve tanto, né? Mas ainda ela é fundamental aí na indústria, né? No dia a dia, na moda, né? E em tantos outros objetos, né? Enfim, que é utilizado, né? Então, eu gostaria que vocês apresentassem, né, a Seringol, como é que vocês iniciaram aí essa indústria, né, com peças belíssimas que eu já estou conseguindo olhar aqui, né, e diversificadas, né? Sim. Na verdade, é um projeto que teve uma iniciativa com o foco mais de resgatar uma atividade que no passado, né, foi importante, mas que a partir da década dos anos de 1990, ela foi esquecida praticamente. Existiam políticas públicas anteriores e que acabaram sendo extintas, né, no governo Collor, e ninguém tomou uma iniciativa para que isso fosse resgatado. Houve uma pequena iniciativa no estado do Acre, com uma lei estadual, o estado do Amazonas também, com uma lei estadual, e aqui no Pará, por ser o estado maior e ter outras demandas como maiores, acabou não tendo nenhuma política para isso. E aí a gente acabou trazendo essa iniciativa aqui para o Estado e demonstrando isso, que era possível ainda haver uma exploração racional de nossas seringueiras, que são muitas, né? Nossas áreas no estado do Pará são grandes ainda de áreas preservadas de floresta, e em toda essa floresta existem seringueiras no meio. Então, quando você fala em um agricultor familiar que tem outras atividades, como a coleta do açaí, a coleta da castanha, sementes para óleos, a pequena agricultura familiar também para consumo e subsistência deles, a borracha é uma boa alternativa para complementar a sua renda. E aí nós vemos o Marajó, por exemplo, que hoje é o nosso berço, vamos dizer, o foco nosso hoje do trabalho são as comunidades extrativistas daqueles municípios de floresta ainda do Marajó, não o Marajó aqui do turismo, do búfalo, aí, Uhum. próximo de Belém, mas aquele Marajó mais distante, onde se fala muito de que são os municípios com os menores IDHs. Então a gente quer mostrar alternativas de melhorar a renda deles através de mais uma atividade que irá complementar a renda deles. E hoje, quantas pessoas, mais ou menos, assim, fazem parte aí desse projeto, né? Porque vocês estão desenvolvendo tecnologia social, né? Muitas frentes, quantas pessoas estão envolvidas na marca Seringol? Hoje nós temos no Marajó 1.565 famílias envolvidas na produção da borracha para o calçado, 400 e poucas pessoas envolvidas na produção do artesanato e da biojoia, que são, eu vou explicar um pouco como que é o conceito nosso de trabalhar em família. Antigamente, quando se fazia aquelas pelas, as bolas de borracha, né, grandes bolas defumadas que eram nocivas, né, processo altamente pernicioso para o seringueiro, que podia ficar cego, pegar uma pneumonia por excesso de exaustão de fumaça, foi retirado tudo isso do processo. Nós desenvolvemos tecnologias sociais simples, fáceis e que envolvem a família. Não é o seringueiro sozinho trabalhando e defumando a borracha. O seringueiro vai para o meio da floresta, colhe o látex, a mulher e os filhos pegam um pouco desse látex para trabalhar o artesanato e a biojoia, e o que sobra, que eles não conseguem transformar em produtos lá elaborados, ele faz uma borracha também de uma forma simplificada, que vem para Seringô para fazer o calçado. Esse calçado que é totalmente sustentável. Então, esse é mais ou menos o mecanismo.
quando nós falamos em tecnologias sociais, nós temos 3 tecnologias sociais certificadas pela Fundação Banco do Brasil. A primeira, o artesanato, que as mulheres fazem, né? Esse pouco de látex que pega Uhum. da colheita para fazer o artesanato e a biojoia é uma tecnologia social. A segunda tecnologia social foi a sistematização desse processo, uma metodologia diferente daquela metodologia adotada para fazer a borracha da commodity borracha. Então, quando ele desenvolveu esse modelo de trabalhar, não dependendo de técnicos da cidade, que às vezes têm dificuldade de chegar lá na colocação dele, Uhum. onde ele mora, nós desenvolvemos uma metodologia que o vizinho ensina ao vizinho. Um aprende e vai ensinar 10 no Então foi entorno. uma apropriação da tecnologia para quem realmente está ligado ali no início de tudo, né? Sim, então esse é o processo que foi sistematizado, Uhum. descrito dentro de uma metodologia adequada, e a Fundação Banco do Brasil certificou isso como tecnologia social. Mas daí houve muita reclamação dos homens, né, que estavam fora do processo Uhum. e começaram a criar sérios problemas. A dona Zélia, que é a nossa Uhum. proprietária da Seringoa, administradora da Seringoa, ela estava encontrando dificuldade nos grupos de mulheres para fazer o artesanato, porque os homens estavam boicotando essa atividade. E aí eu gostaria que ela contasse um pouco também, para falar um É, pouco. fique à vontade. Você. Esse era um trabalho mais voltado para elas, né, para as meninas, Uhum. porque quando eu ia fazer o meu trabalho de campo, né, de extensão, a gente levava o artesanato e eu não sabia cortar seringa. Mas Uhum. aí eu encontrava sempre os maridos delas que ficavam felizes em retomar essa atividade. Só que assim, o látex para o artesanato, eh, imagina, eles tiravam 15 litros de látex e elas trabalhavam uma semana. E aí eles falavam: "Poxa, mas aí eu não vou continuar a fazer esse trabalho?". Uhum. E essas meninas vão lá para a associação, vão ficar lá longe de casa, ficar batendo papo, fofocando, Hum. e eu aqui cuidando da casa para elas, as crianças aqui sozinha, não sei o Uhum. quê, se sentiram abandonados, né. E na hora de vender, elas vendiam, o dinheiro era delas, né, porque quando você chega na comunidade, o que que você visualiza? Uma grande quantidade de mulheres, né, homens e mulheres, na maior parte mulheres e jovens, e que muitos não têm atividade, Sim. os jovens vão para a escola, né, meia parte da manhã, à tarde Não estão tem muitas livres. opções, né, É, não de som, tem. né, pô. E aí quando a gente chegava, as mulheres abraçavam essa atividade do artesanato, porque para elas era maravilhoso no final do Sim. dia ter uma peça pronta e elas olhavam: "Poxa, já posso vender". Uhum. E aí vendia, e esse dinheiro elas compravam coisas para elas. Sim. Então alguns homens ficaram chateados com Também isso. é por "Poxa". questão cultural, né. Exato. E aí eles perderam um pouco essa a Uhum. segurança, né, de ter Uhum. a mulher ali. Uhum. Então o dinheiro da coleta do açaí, que na maioria das vezes elas eram e são debulhadeiras, né, de açaí, ajudavam Uhum. os homens, mas no final do dia o dinheiro vinha para a mão deles e não para elas. Sim. Então isso gerou realmente problemas, Uhum. mas que foi contornado. O Francisco chegou, fizemos uma grande reunião, e onde era unidade coletiva, onde elas vinham para se encontrar e trabalhar, se transformou em unidades familiares, também porque o Marajó, ele é muito disperso, né, as Uhum. pessoas não estão, às vezes você vê uma vila grande, mas aquela vila é só para os finais de semana, para as festas, e que Uhum. eu achava muitas vezes que morava muita gente naquela vila. As propriedades, elas são É, distantes, né, exato. moram distantes Então uns dos isso, outros, né. então eles vêm final de semana para a Uhum. igreja, né, para as festas e têm as suas casas ali na vila, Uhum. mas na verdade eles moram em outras colocações. Sim. Então a gente faz esse papel, né, de trabalhar, fazer esse trabalho de formiguinha. Uhum. A Seringô, ela tem, uma missão, né, de trabalhar com essas comunidades, mas sempre com esse olhar para a família, né, olhar que o marido vai tirar a borracha e vai fazer a borrachinha para o calçado, mas ele vai destinar parte desse látex que ele tirar no final do dia para as mulheres fazer o artesanato e a biojoia. Então a gente achava também que eles iam vender os seus produtos e que estava tudo certo, mas Uhum. não é bem assim que funciona, a gente também tem que continuar ajudando, né. Sim. Então hoje a Seringô, ela aprovou um projeto do Fundo Socioambiental da Caixa, que é a nossa parceira, já trabalhou com a gente. O início desse trabalho em Anajás foi via
Caixa Econômica, né, o Fundo É Socioambiental da Caixa. sediado em Anajás, né? As unidades Priori. produtivas estão nas cidades de Anajás. Anajás foi o primeiro, né, que a gente Uhum. começou, já tem bastante tempo. Então, eles já estão trabalhando tanto a borracha do calçado, quanto a biojoia e o artesanato. Estão bem organizados quanto a isso. Daí vem Portel, na sequência, um projeto Sim. do governo do estado. Melgaço, e nós temos ainda Curralinho e Breves, e provavelmente a gente está em vias de liberação para Gurupá, Breves, né? Vai aumentar Breves e também vai aumentar o número de famílias atendidas em Curralinho. E tem outras, né? Tem Bagre, tem tantas outras, porque a gente trabalha com os Aí multiplicadores são locais. oficinas. Quais são os tipos de atividades que Nós vocês têm fazemos, desenvolvido? nós fazemos Uhum. oficinas através de Sim. projetos aprovados, né? A gente faz as oficinas. Uhum. Os multiplicadores, as pessoas que trabalham em Anajás vão nos ajudar em E Portel. os homens participando agora também, Também, né? Teve isso. que colocar para dentro É porque também, né? geralmente nesses lugares tem um seringueiro. E eles ficam Aham. muito felizes quando vê uma faca de Sim, seringa e mostrar sim, aquele ofício, né? Às vezes a pessoa está até aposentada já. sim. Não tá, mas Mas tem aquele carinho, eu tenho né? o carinho e Pela o atividade que conhecimento. desenvolvia, né? E o conhecimento, né, Fundamental. que é fundamental. Eu não sei cortar seringa, Uhum. claro que a gente faz o risquinho ali, mas com todo cuidado. Sim. Mas os profissionais são aquelas pessoas que estavam lá. Muitos falam, eu Uhum. aprendi com meu bisavô, Sim. É uma meu atividade avô. secular, né? Exato. Então, você olha uma árvore de seringa, ele tem prazer em mostrar aquele corte que está lá, que ela cresceu, né? Está lá na Uhum. floresta, Sim. linda. E às vezes ele ainda mostra, olha, Zélia, aquela marca foi o meu avô que Olha cortou que ali. interessante Então, é uma coisa essa assim que história, né? tá é a identidade deles. Identidade. E às vezes eles se emocionam, inclusive, quando vão Uhum. mostrar isso, porque o bisavô já não está vivo. Uhum. Então eles colocam com muito conhecimento, É dizer quase uma árvore genealógica, na exato, verdade, né? De uma atividade que é de falar importante, né? que o pai, né, que o bisavô, o avô, o pai, ele foram alimentados com látex que saiu daquela árvore É e que ela está interessante. viva até hoje. Então a seringola ela Uhum. parte desse princípio. A gente não tem que olhar só a floresta, mas tem que olhar as pessoas que estão ali. Com certeza. Olhar, trabalhar com elas, buscar algo que seja que vá de encontro a essas pessoas, né? Então a gente começou assim, um trabalhinho de formiguinha, conhecemos várias pessoas e essas pessoas hoje são as multiplicadoras do projeto. Nós trabalhamos com muita gente da Pastoral da Criança, que são nossas colaboradores, né? E que essas pessoas vão mostrando o nosso trabalho ao longo dos rios, das cidades, dos Uhum. municípios, Vão disseminando. e a gente foi se tornando conhecido. Então, o projeto ele vai para as comunidades Uhum. a partir de uma sementinha que alguém mostrou, né? O pessoal da pastoral leva um brinco ou um colar, eu também quero na minha comunidade. Como é que eu faço? Então, a partir dali, a gente Sim. começa a se tornar conhecido e vai buscar projeto. Esse é o papel do Francisco. Eu sempre falo, você não pode me deixar sem trabalho. O Francisco fica escrevendo lá. Você tem ideia e o Francisco coloca no Buscar, papel, né? ele tem o papel de buscar dinheiro, né, para a gente gastar. No fundo, a gente tem que buscar, né, Com formas de certeza. você fazer propor projetos, né, onde tem recursos não reembolsáveis, você captar esses recursos. E depois não é só isso, tem que saber gastar bem esse dinheiro, porque é um dinheiro que é raro, né? É muito Sim. difícil de você conseguir. Então, o que que a gente faz? Nós sistematizamos de uma tal maneira que você maximize aquele pouco recurso que vem para você ter uma quantidade mais abrangente de pessoas envolvidas. Então, isso tem gerado resultados muito bons, né? Então, quando a Zélia falou que nós temos um projeto com o governo, é exatamente um projeto que nasceu aqui dentro da FAEPA, FAEPA. que foi escrito e que a gente acabou assimilando, né, para fazer a execução dele, junto com a SEDAP, o Governo do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Dr. Giovanni, que é o nosso, nosso secretário. Então, ele tem apoiado, foi uma iniciativa que vem dando resultado, e a gente tem hoje, como eu falei, aquelas 1.565 famílias, mas temos uma missão aí de chegar a 10.000 famílias no Marajó. Então, hoje a gente quer ter uma abrangência grande, quer que todas as pessoas que têm potencial de produção de borracha
que elas produzem. Por quê? Porque nós temos uma linha diversificada de produtos que podem ser gerados e que esses produtos têm mercado. Então, se fosse produto que não dá para você vender, que teria dificuldade de vender, você não ia expandir, não ia querer ter uma abrangência na base. Mas como a gente sabe que tem o calçado hoje, quem não quer o calçado sustentável? Calçado feito, para você ver essa bota que nós estamos apresentando aqui, Sim. é uma bota que nós temos aí, borracha natural nela, nós temos caroço de açaí, 30% Na fibra? da fibra do caroço, você microniza ela, transforma num talco e incorpora com a borracha. Daí nós É uma temos tecnologia uma já agregada. tecnologia que hoje é patente isso. A Uhum. gente ainda não está aprovada a patente, mas tem um pedido de patente no NPI para essa composição da borracha nossa. Sim. Aí vem o cabedal, a parte de cima do tênis. Usamos a juta, que é um tecido feito aqui no Chile Natural, né? natural também e produzido aqui na região, na CTC lá de Castanhal. Então a Sim. gente usa matérias-primas locais. Quando nós vamos fazer a melhoria da borracha, do processamento dela, nós não utilizamos nada, nenhum aditivo de origem fóssil. Uhum. Todos os insumos usados são naturais. Nós usamos um óleo vegetal, que nós temos muitos óleos aí, a Natura compra Sim. muito óleo para fazer cosmético, então nós temos facilidade hoje de ter um óleo vegetal para fazer o amaciamento da borracha. Nós usamos uma estearina, que normalmente é industrializada, a gente tem aqui uma estearina a partir da palma, quer dizer, na região. Uhum. Então, todos esses materiais que a gente usa na fábrica para 100% sustentável. 100% sustentável. Então, isso é muito importante hoje, Sim. por quê? Porque a indústria de calçados tem muita dificuldade de usar borracha natural. E nós não geramos resíduos, né, Francisco, Muito bem lembrado, Zé. que a gente não tem resíduo na fábrica, que Se Pois, pro aproveita tudo. 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 Tem É, como é que é sobra, esse aproveitamento? tá, a sobra dele, quando Uhum. você, por exemplo, faz uma massa de borracha e vulcaniza para fazer a Uhum. sola. Tem rebarbas. Sim. Essa rebarba, 30% dela pode ser incorporada como matéria-prima nova de volta no processo produtivo. Ah, que Então interessante. não tem Praticando a economia circular também aí, circular. né? Outro Dentro. fator importante, nós temos placas fotovoltaicas de energia própria na Uhum. fábrica. Uhum. Então, a gente tinha até pouco tempo atrás uma caldeira que queimava caroço de açaí, mas ainda era muito complicado, porque a caldeira estava gerando fumaça, que Uhum. você tinha despesas de medir a qualidade da fumaça porque você colocava no ambiente. Sim. Então, hoje usamos energia Solar, elétrica com placas solares e eliminamos a necessidade de ter caldeira de não gerar fumaça. mais econômico. Mais econômico, lógico, muito mais econômico, E para os funcionários, mais confortável, né, Com certeza, para é. trabalhar, Mais com certeza, saudável, mais né? saudável. sem risco Hoje também, porque a caldeira também envolve É riscos. isso, verdade, né? Nossa, foram várias situações que vocês conseguiram eliminar é. né? Né? Com uma escolha, uma escolha. Mais um detalhe, a água, por exemplo, nós resfriamos as máquinas Uhum. com água que tem que estar, enquanto você está batendo a borracha, Uhum. você tem que ter um controle de temperatura. E esse controle você não tem uma outra maneira de fazer a não ser com água. Então a máquina recebe uma água corrente em volta dela para Sim. resfriar ela, para poder medir a temperatura dela e não deixar aumentar demais. Essa água é água de chuva, captação de água de chuva. O máximo que vocês podem, vocês vão aproveitando, né? Aproveitando Na tudo. produção. Muito legal. Muito bom. E assim, quais são os outros produtos, né? Aqui é um centro de mesa, né? O que que vocês estão conseguindo desenvolver? Quem é que tá? Tudo isso são as próprias pessoas que estão envolvidas lá do Marajó, né? A Senigol diretamente, né? Na parte de design, quem são as O pessoas? maior número de pessoas que estão produzindo hoje o artesanato, nós temos nas comunidades, no Marajó, em especial, né, o Marajó. Nós temos uma unidade em Santa Maria, uma em São Francisco, e temos várias unidades produtivas na Resex Serapiuns em Santarém, Oriximiná também, a gente tem, Belterra, né? Mas esse pessoal de Santarém, eles, na verdade, não dependem da Seringô para fazer a comercialização. Eles têm um fluxo de turismo muito grande em Santarém,
Então eles não precisam da nossa ajuda, Eles já já conseguem conseguem comercializar, andar comercializar. com as pernas, próprias Na pernas, né? própria casa deles, eles Uhum, fazem, porque o sim. turista eles estão ali cadastrados, né, como rota, e aí o turista vai até eles, e acaba que eles atendem lojistas, que às vezes a gente vê uma foto: "Olha, o material é lá de Santarém que está atendendo aquela loja". E hoje a gente tem, assim, não é que a gente tenha um controle, mas a Uhum, gente ajuda mais a comercializar os produtos de Anajás, de Breves, né, uhum, onde eles têm mais dificuldade, onde estão mais distantes. sim. Apesar de que essas meninas hoje, elas têm internet em casa, em algumas Tem. unidades têm internet em casa, e tem umas que têm até O suas que já próprias. facilita muito, né? Porque Exato. antes não se tinha, né? Hoje a É. internet já E a tem. Biojoia, como é uma galera mais jovem, Sim, então eles já têm o seu Instagram, né, é. tem suas próprias redes, Eles né, que mesmos divulgam. divulgam e se Uhum, juntam a nós também. sim, Então, quando tem um cliente que precisa ser atendido, por exemplo, eles atendem, a França, então esse passa pela Seringô, porque aí tem uhum, todo um trâmite de como que manda, né, essa sim, logística é mais complicada. Então a gente atende, a gente ajuda, mas não é uma coisa que a Seringô força esse artesão a atender via Seringô. Ele procura a Seringô quando ele tem essa dificuldade ou quando o cliente vem via Seringô, né. Nós temos o nosso Instagram, que é @seringooficial, tudo junto. Lá a pessoa visualiza, dá um oi pra a gente uhum, atende, mostra as fotos que tem, liga para a comunidade, vê como é que está a produção, né, desse material. Então a gente tem esse elo com os multiplicadores e eles fazem a divisão dos produtos na hora da produção entre o grupo. Mesmo que eles produzam em suas casas, no sim, caso da Biojoia, eles vão fazem um trabalho conjunto, mas aí cada um vai para suas casas produzir suas peças e no final entrega para aquela pessoa que é a multiplicadora, para que ela mande para nossa ou para a Seringô ou para a Lídia Abraim, que é a Seiva, que é a nossa parceira. uhum, A Lídia é design, então nem tudo a gente faz sozinho, né, precisa das mãos desses profissionais, né, que sim. têm conhecimento. Então a Lídia hoje é uma grande parceira, a Lídia Abraim, ela tem uma empresa que chama Seiva, a Seiva também É tem um muito lindo. Eu vi aqui, é, é formato de folha, né? Assim, depois a isso. gente vai até colocar postagem com o podcast, Então com o além podcast é a foto, né? aí Mas é você todo vê esse que cuidado de trazer a identidade, né? é, então a gente tem uma linha de produtos bem grande, além das folhas, a Vitória Régia com borda, né, que são centros de mesa, que vende Sim. bem aqui, inclusive aqui na FAEPA tem uma, que a gente trouxe. Uhum. Então são produtos, variados e às vezes até o cliente diz assim: "Não, mas eu quero no formato assim, como é que faz?" Aí nós vamos elaborar uma faca de corte para atender esse cliente. Sim. Então são lojas que vêm em Que busca da legal. gente, né, as possibilidades que a Seringo tem, como é que pode atender, e aí a gente vai dialogando com essas lojas, essas empresas, para que a gente consiga hoje estar em São Paulo, né, Minas, Rio de Janeiro, na França, tem tantos outros Já lugares onde ganhou o mundo, né? já está Mais uma andando por vez, né? A aí. nossa borracha aqui ganhou do É mundo, né? verdade, é E um aí de uma produto. forma, né, ainda mais criativa, né? E o mais legal de tudo que é tudo bem pensado, depois que eu não quiser mais usar, como é que eu vou fazer, o que que eu vou fazer, Uhum, né, vai jogar na natureza, vai se decompor. Então, a gente tem que pensar nisso no futuro. com No certeza. futuro que está cada dia mais complicado, né, cheio de produtos que a gente vai para o Marajó e vê, né. Uhum, A gente também tem esse cuidado de estar conversando com os dirigentes locais para melhorar essa condição, né, de não jogar lixo nos rios, mas tem assim. muito ainda, né. E o que a gente quer mostrar para o nosso turista durante a COP e fora e pós-COP é isso, que a gente também está pensando nisso, né. Já existem soluções É aqui, né, demorado o criativas, né? processo, né, é demorado o processo, mas a gente precisa começar, e nós estamos começando. Já Legal, tem algum muito tempo bom. que a gente pensa depois que eu calçar esse tênis, não quero mais usar, como é que eu vou fazer? Então, plante uma árvore dentro dele, que ela vai ficar grande e nunca vai ser esquecido, que ali tem um tênis lá embaixo. Legal, muito bom. Seu Francisco, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria ainda colocar mais um ponto que acho que é importante assim para conhecimento. O nosso calçado tem o selo de rastreabilidade.
Então, hoje nós temos uma parceria com uma multinacional, duas, na verdade, multinacionais da Suíça, que estão elaborando com a gente o QR Code que vai fazer essa rastreabilidade, que vai estar anexado na lingueta do tênis Sim. e que vai mostrar que esse produto tem origem de floresta, que está mantendo a floresta, que está ajudando as famílias. E esse selo vai ter o passaporte digital também para o mercado europeu, que é um das exigências agora do mercado comum europeu. Então a gente está se preocupando com isso, a gente está saindo na frente de muitas marcas aí que não têm ainda isso, né, que vão ter que trabalhar muito para chegar no estágio que a gente está. Então eu vejo com muita importância a gente ter essa divulgação. E além de ter a rastreabilidade, o selo é impresso por uma multinacional que se chama SICPA, que imprime com tinta especial para dizer que o tênis não é pirateado, que ele é original. Olha que legal. Então vai ter aquela marca d'água no Uhum. selo, no Você QR realmente tem Code. certeza que todo esse processo, né, E é então verdadeiro. isso é importante para a gente, porque quando a gente quer chegar no mercado mais distante, não só no mercado nacional, nós não queremos só vender tênis no Brasil. Queremos sim, o mercado nacional é importante para nós, a gente vai ter preços competitivos para o nosso calçado, para vender muito aqui no Brasil também, mas a gente quer vender, chegar no mercado fora do Brasil também, Estados Unidos, Europa e outros países. Eu estou indo Uhum. agora, nós entramos na Apex agora, recente, e a primeira viagem que eu vou fazer na semana que vem, vou estar indo para Assunção e para Quito, Ah, que junto legal. com 15 empresas de calçados, né, para apresentar esse calçado já para o mercado. Primeira missão comercial de vocês Primeira é missão comercial. internacional. Vai ser um Eu- sucesso, com hoje, certeza. hoje ainda conversei com a menina, ela me apresentou com uma das coordenadoras do evento que vai estar Hum, acompanhando a gente nessa jornada. Ela simplesmente pergunta para mim: olha, apresentei umas 10 empresas que já se credenciaram para ter rodadas de negócio com vocês. legal. Qual dessas você quer e qual você não quer? Eu falei para ela: eu quero todas. Eu não conheço, não adianta eu pegar Hã. como que te diz, uma plataforma deles e olhar. Eu vou olhar lá e não vou saber discernir melhor Hum. conversando pessoalmente. Sim, com certeza. Então, eu vou ter muito a aprender. Eu acho que a Seringo tem Uhum. muito agora. Começa esse trabalho de sair para fora do país, então é um trabalho que a gente vai ter que aprender tudo ainda. Mas eu tenho certeza que o nosso produto vai fazer a diferença nesse mercado também. É, e mostrar que aqui já se produz, né, com toda essa sustentabilidade, aproveitando os recursos, né, utilizando da economia circular. É algo que, na verdade, é meio que o DNA, né? Eu imagino aqui da região da Amazônia, né, Com do Brasil certeza. mesmo já. Com Né? E eu certeza. achei muito interessante que vocês falaram, que foi você que falou, né? São as pessoas envolvidas, né? Ah, é o marido que não queria e tal. Tem muitas histórias Ah, envolvidas, né, na sim, produção de um calçado, né? Muitas vidas que são realmente transformadas, né? com certeza. Principalmente as mulheres, né? Que É. não tinham uma possibilidade de renda, uma oportunidade Uhum. ali tão distante. E hoje elas podem estar em casa, trabalhar e Isso. ter seu dinheiro, né? Eu acho Muito isso muito bom. bacana. E se Uhum. sentir feliz com aquilo que faz. Porque se você É. olhar cada olhinho delas, assim, quando sai uma Uhum. peça, ou quando alguém, ela vê no Uhum. Instagram de alguém Sim. usando uma peça delas, nossa, é uma felicidade muito grande. E isso também se estende a felicidade para a gente também, Que legal. né? Então, Parabéns, parabéns. É ótima E a outra iniciativa. coisa, eu acho que é muito importante para nós está sendo a COP30, que está vindo aqui para Uhum. Belém, que está vindo, não, já está aqui Já está acontecendo. aqui. É. Então, a gente está sabendo aproveitar essa oportunidade. Nós estamos apresentando esses produtos nossos para serem utilizados durante a COP, não só utilizar a COP para divulgar o produto e vender para fora do país, para essas delegações todas que estão vindo aqui na COP, Sim. mas já entrando de imediato para que todas as instituições que estão fazendo parte da COP estejam usando o material nosso durante a COP. Então, nós já temos Uhum. uma parceria fechada com o Sebrae, Dr. Rubens, fantástica a atuação dele, admiro Sim. muito ele pela atuação que ele está tendo aí frente a essa preparação para a COP, e ele tomando iniciativa já encomendou o tênis para todos os funcionários, eles, diretoria e funcionários, estarem utilizando durante Durante a a COP. COP. Então, nós estamos produzindo uma linha especial de tênis para eles utilizarem, usarem durante a COP. Estamos produzindo a fita do crachá, que vai ser uma fita de borracha. Uhum. Então, eles vão estar usando essa fita para
demonstrar que tem produtos sustentáveis aí que podem ser utilizados durante a COP e fazer essa divulgação, é muito importante. Muito E legal. estamos torcendo também para que a COP em si, né, Seja realmente essa vitrine, essa né? vitrine, É uma negociação aí climática, mas não vai que deixar de traga ser, né? resultado. Então, a gente tem que saber aproveitar isso para Uhum, que impulsionar todas as iniciativas de bioeconomia como a nossa, né, uhum. que sejam bem aproveitadas durante a COP para potencializar isso. Maravilha, parabéns aí, né, Obrigada. por todo o trabalho, né, criativo, social, Uhum. e muito sucesso aí nas negociações, sucesso daqui para frente. Obrigada. Esse foi o Obrigado. podcast Pará Mais Agro.